Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes aí da 95 FM. É uma satisfação, né, poder estar aqui para esclarecer um pouco sobre todo esse trabalho que a gente realiza, né? O Ginga Neném, Associação Cultural de Capoeira Ginga Neném. Que é o Ginga Neném. Isso, é o Ginga Neném. Fica onde? E a gente tem a sede ali no bairro João 23, né? O endereço da sede fica ali próximo à antiga creche do João 23, mas ela funciona com vários lugares. A gente tem aula na ECAM, a gente tem um trabalho na ECAM, a gente tem um trabalho no João Paulo II, do qual está lá o espaço bacana, todo prontinho para receber o pessoal, mas infelizmente por causa da pandemia está parado e a gente não está ministrando aula para os meninos da comunidade, assim como a gente tem outros trabalhos também pela cidade, né? E hoje vocês, no caso, atingem todos os bairros de Caicó? E não todos, pelo fato de que a gente não tem espaço suficiente para tudo isso. Porém, alguns alunos de outras comunidades vêm, por exemplo, para fazer aula na ECAM. Na ECAM a gente tem alunos da Nova Caicó, a gente tem alunos do Samanaú, a gente tem alunos do Salviano Santo, do bairro Paraíba, a gente tem alunos do João Paulo II, Paulo VI, João 23, e aí a gente vai recebendo todo mundo, Frei Damião, né? E aí a gente costuma dizer que a gente finda englobando toda a cidade de Caicó, né? Agora, como está funcionando? O Ginga Neném, no caso, ele chega a abraçar quantos alunos? A gente já chegou, porque assim, a gente tem uma condição de vai e vem muito grande, né? O efeito ioiô que a gente chama, os alunos vêm e voltam, e a gente chegou a um ponto de ter 120, 130 alunos. Agora, nessa situação que a gente está enfrentando, quando a gente parou, a gente estava com em torno de 70 alunos, mas a gente também cedia também em Serra Negra do Norte, né? A gente tem uma turma do Ginga Neném em Serra Negra do Norte, que também tem mais uns 30 e poucos alunos por lá, né? Você disse que está parada as aulas, mas a vontade de ajudar as pessoas não, né? Não, de jeito nenhum, né? A gente precisa manter essa vontade de fazer alguma coisa, não só pela nosso grupo. Os alunos que estão mais assíduos, os alunos que estão mais frequentes na academia, nos ajudam a desenvolver outros projetos sociais, né? A levar para as comunidades algumas coisas das quais as comunidades sentem a necessidade e muitas vezes não têm onde buscar, não é isso, Marcos? E qual é a ação que o Ginga Neném está realizando nessa pandemia? Bom, agora nessa pandemia a gente conseguiu, junto a algumas figuras aí, algumas pessoas, pronto, a gente tem um apoio da Associação Fênix, né, que é de Célio, ali do Castelo Branco, e nós temos uma figura que tem nos doado o material. A Fênix está produzindo esse material, que são máscaras, né, que inclusive a gente tem aqui. Eu estou usando uma, tirei para que a gente possa falar, mas são máscaras produzidas aqui em Caicó mesmo, né? Já veio o material e está sendo produzido aqui, que é Leonardo Medeiros, que tem nos ajudado. E a gente iniciou com essas máscaras, a gente já vem distribuindo mais de 2.000 máscaras pela cidade. A gente distribuiu 600 no João Paulo II, a gente distribuiu 500 agora, terminou domingo na Nova Caicó, a gente distribuiu algumas na Nova Descoberta, a gente distribuiu no Castelo Branco, no Santa Costa, né? E aí agora a gente está com um novo projeto em cima também dessa situação toda. A ideia aqui, deixar bem claro, não é se promover, né? Não é se promover, não sou candidato a nada, tá bom? E a gente faz isso de coração, né? E aí a gente agora está com uma nova ideia, que é o álcool gel. A gente está lá em casa, tem 50 tubinhos de 50 ml, né, de álcool gel para distribuir nas comunidades. 50 não, 200. Né, de 50 ml para distribuir nas comunidades. Então, essa é a ação que a gente achou por bem estar dando início e continuidade para que a gente possa ajudar as comunidades. A gente sabe da necessidade das pessoas com relação a tudo isso e muitas vezes eles não sabem aonde buscar, né? Aí você chega nos bairros, por exemplo, e doam ou você faz um levantamento de quem precisa? Como eu sou agente de combate às endemias, né, a gente tem acesso à quantidade de pessoas da comunidade. Eu acho que a maioria das pessoas sabem disso. Então, como a gente entra na casa e pergunta, Marcos, quantas pessoas são aqui? Então, você diz, são 3. Então, a gente tem uma ideia de quantas pessoas tem na comunidade e daí, nesse levantamento, a gente consegue entender o percentual de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, e aí a gente consegue fazer uma quantidade que dê mais ou menos numa base X para cada comunidade. E o João Paulo II, por exemplo, foram 600 máscaras distribuídas. A gente tem lá no João Paulo II em torno de 1.100 pessoas. Como eu morei no João Paulo II, eu tenho uma ideia de quantos idosos, de quantas pessoas com problemas respiratórios, e isso os agentes de saúde vêm nos ajudando, né? O próprio pessoal da combate à dengue, né? Então, com certeza,
são, por exemplo, pessoas que não têm a máscara. Quando vocês fazem a doação, o que impressiona vocês aqui muitas pessoas não têm máscara em casa? Marcos, o que vem mais nos impressionando é a consciência das pessoas que têm condições de comprar as máscaras. Porque a gente chega nas comunidades e quando a gente diz, a gente está priorizando idoso, pessoas com problemas respiratórios, né? E aí as pessoas dizem assim, ou pessoas que não têm condições de comprar. Então as pessoas dizem, não, aqui a gente tem condições, pode vá lá, distribua para quem realmente precisa. Isso é muito bacana das pessoas, a gente parabeniza, a gente fica feliz em saber que ainda existe essa consciência. Porque outras pessoas poderiam simplesmente dizer, não, me dê para cá, eu preciso, e sem realmente precisar. Então o que mais tem nos deixado impressionado e feliz é essa situação da qual a pessoa diz assim, não, aqui não precisa não. Não tem problema, não tem gente com problema respiratório, não tem idoso e a gente tem condições de comprar. Então dá para quem precisa. Isso é o que tem deixado a gente impressionado. Então vocês já doaram 2.000 máscaras? Mais de 2.000 máscaras. E quantos álcool já? Álcool gel a gente está começando, a gente tem 200 para ser distribuído. Você acha que é suficiente ou precisa de mais? Não, precisa de muito mais, porque assim, esses 200 a gente vai encaminhar para o João Paulo II. Por quê? Qual seria a ideia? A ideia seria que a gente distribuísse um álcool gel para cada pessoa, mas infelizmente a gente não tem condições para isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai distribuir por casa, a gente vai chegar, pouquinho, mas... Ajuda, né? Ajuda bastante. Então, assim, a ideia é que seja um potinho de 50 ml para cada residência inicialmente, né? A gente agradece até a 2M, né? Na pessoa de Marcos e Maciel, que nos ajudou doando esses 10 litros. Agora a gente tá para receber mais 15, que vai dar mais 300 vidrinhos, né? E a gente não só pede a questão da ajuda do álcool gel, a gente também precisa da ajuda com os depósitos. Porque os depósitos de 50 ml é em torno de 65 centavos. Então, quer dizer, os 200 que a gente tem aí, a gente gastou R$130. E aí, não se promovendo, mas eu preciso de dizer, esses 130 foi tirado do meu bolso. Né? Faço isso com muito carinho, porque sei que estou ajudando a pessoas que precisam. Ontem eu precisei e recebi ajuda, então hoje eu vou fazer isso. Bacana isso, né? Então, no caso, se algum parceiro quiser se juntar ao projeto de vocês, é bem-vindo? Sim, claro, independente de quem quer que seja. Eu só quero deixar bem claro aqui que a gente não está fazendo um trabalho político, a gente está fazendo um trabalho social. Né? A ideia é ajudar as pessoas, independente de partido A, B ou C. Por isso que eu estou dizendo que não é político. Se algum vereador, prefeito, não sei, quiser ajudar, a gente está aqui e vai receber com muito carinho essa ajuda, até porque quem precisa de ajuda também tem pressa, né? A gente está numa situação de pandemia onde as pessoas precisam do máximo de proteção. E eu, junto com os meus meninos, com minha esposa, com minha irmã, a gente está caindo em campo para fazer isso. Tem gente que olha assim e faz, mas é um risco muito grande que vocês estão correndo. Mas alguém precisa de correr esse risco. Alguém precisa de correr esse risco. E assim, a gente vê, eu até falei aqui numa live um dia desse, Marcos, eu não sei se foi, naquele momento eu não pensei, talvez tenha até atingido de forma negativa os próprios repórteres, que eu disse assim, os ricos, quando fazem alguma ação, é rápido para sair né, na mídia. E nós que estamos aqui, pequenos, estamos correndo atrás, a gente não está saindo. Né? E aí a gente fala o seguinte, eu peço desculpa, né, até pelo que foi dito na live, mas é uma realidade, não estou falando só daqui de Caicó, estou falando de uma forma geral, né? E a gente vai para a luta só com a camisa, Então a gente tem esses parceiros? A gente tem alguns parceiros, que eu citei agora, né? O Leonardo Medeiros, o Marcos da 2M, o nosso amigo Célio e os meus alunos. E a minha esposa, são as pessoas que estão botando a cara a bufete para ajudar as comunidades. Entre outras que tem por aí, a gente sabe que tem muita pessoa fazendo a sua parte, mas a gente precisa que a sociedade caicoense veja esse trabalho com os bons olhos e possa nos ajudar. Porque a gente está caindo em campo. Então, o que é que a gente precisa? Do material. Né? A gente precisa do material. Então, toda ajuda que vier vai ser muito bem-vinda, Marcos. O que vocês hoje precisam, no caso, é de máscaras e álcool em gel. E álcool em gel. No caso das máscaras, se a gente conseguir o material, o TNT, né, que a gente está fazendo as máscaras de TNT e o elástico, a gente tem a Fênix para produzir. Né? Então, a gente tendo material, a gente dá um jeito de produzir. Né? E o álcool gel, que a gente sabe que é uma das maiores necessidades, que saiu na rua, não tem água e sabão, vai
usar o álcool gel, assim também como os tubitos, né, de 50 ml, que inclusive quando a gente chega a um ponto que nem a gente chegou com um ponto de comprar os 200 e foi R$ 130, se torna caro, né? Se torna caro. Quando é só um, não, é 65 centavos. Ah, mas é só 65 centavos. Mas quando vai juntando, pronto. Agora a gente estava recebendo, Célio conseguiu esses 15 litros, vão dar 300 tubinhos. E vocês não têm o tubo ainda? Não temos ainda, né? Ok, então. Livanaldo, então quem quiser ajudar vocês, alguma empresa, alguém mesmo que está em casa nos ouvindo, queira ajudar, queira doar, por exemplo, o material para máscara, o tecido, elástico, né? O álcool em gel, o tubinho para colocar o álcool em gel. Qual o telefone de contato que entra para falar com você? O meu número é 9606-7477, esse é o número da TIM, é meu WhatsApp também. 996-06-7477. 7477. Isso. Né? Esse é o meu número, fala diretamente comigo. Só para deixar claro, pela manhã, geralmente eu estou na zona rural, que é onde eu trabalho, né? Que eu sou agente de combate às endemias na zona rural. Então eu vou estar na zona rural pela manhã, mas à tarde eu estou sempre em casa. E o meu Facebook, né, que é erivanaldo.souza, né, quem quiser ir lá também, vai ter um monte de live lá falando sobre essa situação, sobre tudo isso que a gente está realizando com as comunidades. E a gente fica muito feliz em poder ajudar. O que mais nos gratifica são os meus meninos, né, que vão comigo para o campo de batalha, quando termina com um sorriso no rosto, né? A gente conseguiu mais uma quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas pelo nosso trabalho. Bacana, parabéns pela ação, viu? E que Deus possa abençoar o projeto de vocês e que surjam mais parceiros. Você já beneficiará aí mais de 2.000 pessoas, né? Isso. E querem beneficiar mais quantas pessoas ainda? Bom, a nossa pretensão, pronto, como eu moro no João 23, e já deixo aqui bem claro que as pessoas do João 23 começaram a nos cobrar também, né? E aqui, quando é que vai ser? Dizer às pessoas da nossa comunidade que foi o seguinte, gente, por que a gente fez essas outras comunidades? São comunidades ainda mais carentes, que têm uma necessidade maior de estar recebendo essa ajuda. Mas, claro, a gente vai fazer também o João 23, né? A gente pretende fazer o João 23 agora, se possível. A gente vai conseguir o material, correr atrás para fazer o João 23. Em seguida, a gente vai fazer o Frei Damião. Depois do Frei Damião, a gente quer ir para o Recanto do Preá, né? O Intãs, aquele setor aí do Intãs. E vamos dando seguimento, né? Até a gente, uma hora, poder, se a gente puder, futuramente cobrir Caicó inteira, como a gente vai ficar feliz. Quantas máscaras? Não dá para saber, né? A ideia é que quantas mais vierem, a gente vai estar fazendo o trabalho. A gente vai estar ocupando o nosso espaço de tempo, que nós tivermos, eu e os meus alunos, eu e o meu pessoal, para fazer esse trabalho, independente de quantas quer que seja. Mais ou menos quantas pessoas participam dessa ação junto com vocês? São em torno de 20 pessoas, né, com os meus alunos, o pessoal do João Paulo II, que é o nosso amigo Hildo, Maria José, que são também pessoas carentes que estão na frente de batalha junto com a gente, né, meu amigo João Maria, e aí são mais de 20 pessoas, porque aí inclui, né, a minha esposa Jussara, a minha irmã Betânia, são mais 8 alunos meus, o Eric, a Bia, a Renata, né, e assim vai o professor Perereca, né, o netinho Elviro, e junto a gente vai lutando aí. Então, quando engloba todo mundo, fim dando umas 20 pessoas, que aí também tem Célio, tem os ajudantes, as pessoas que nos ajudam com o material, não é isso? Bacana, parabéns pela ação, viu?